Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Amor por Flor de Maio. Esta aqui são as flores de maio de cultivo comercial. Essas plantas são produzidas em estufas e são vendidas através de uma cooperativa. A gente tá aqui com dois tamanhos, essa aqui é a pequena, tá? Pequena. E esse aqui já é um padrão, um tamanho de pote 11, aquele pote padrão violeta, né? Elas vêm nessa embalagenzinha aqui, né? Com um plastiquinho, identificando de onde que elas vêm, né? A cooperativa fica em Olambra, né? Então, potinho padrão 11 com 4 mudas num substrato de fibra de coco. A cooperativa, ela produz essas flores de maio, assim, nesse padrão, né? Padrão potinho 11, um substrato, quantidade de número de estacas, assim, por igual. Essa pequenininha aqui, tá? Ela é feita com sobras dessa aqui. Então, ela vem nesse potinho aqui, pequenininho. Então, uns 4 dedos de altura, e ela tem geralmente uns 15, com vaso e muda de altura da 15 centímetros. Quero estar falando para vocês como produzir essas mudas, né? Como elas são produzidas. O cooperado, que é associado à cooperativa, ele obtém um certo número de matrizes. Essas matrizes, elas não são brasileiras, elas são importadas da Holanda mesmo. A Holanda é um grande produtor de plantas, assim, que fornece mudas, matrizes para o mundo todo, não só para o Brasil. A flor de maio é uma planta brasileira, né? Mas ela foi levada do Brasil aqui para fora, para a Holanda, e lá foi feita a limpa. Eles falam a limpa na genética da planta, para que ela produzisse mais rapidamente. Então, lá se tem grandes produtores de flor de maio e de outras plantas também, que fornecem para outros países, não só para o Brasil. E esses produtores fornecem matrizes. E é isso que eu quero estar informando para vocês. A cooperativa aqui no Brasil, ela obriga, né, determina o cooperado a adquirir um certo número de matrizes. Essas matrizes vêm de Holanda para o Brasil e já chegam aqui com uma certa idade, em torno de 3, 4 anos. Aí o cooperado vai pegar essas matrizes e vai formar novas mudas. As novas mudas geralmente são estacas, né? Vamos estar destacando aqui para vocês verem. Olha, estacas como esta, de 5, 7 segmentos. Então, essas estacas aqui vão ser enraizadas e produzir um novo vaso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês e quero que vocês entendam que a estaca que saiu da muda, né, da planta matriz, ela tem a idade da planta matriz. A matriz vem já para o Brasil com uma certa idade, 3, 4 anos, ela vem produzindo flor, né? Então, ela vem grande, já bem formada. Aí, como o sistema é de cooperativa, todos recebem lá um determinado lote de flores por igual, todos os cooperados, eles têm que produzir as flores em um determinado tempo também. Então, se é feita a clonagem dessas matrizes, separando estacas. É isso que eu quero que vocês compreendam nessa questão. A clonagem de uma estaca, né, você tá fazendo mudas de uma estaca como essa, vai ser uma réplica perfeita da planta matriz. Sugerimos que essa aqui é a planta matriz que veio lá de Olambra e eu vou estar reproduzindo ela. Então, esse segmento de base aqui, ele tem a idade deste vaso. Ele tem a idade da matriz, esse segmento aqui. Esses aqui, se vocês observarem, já são mais novos, correto? Então, esses aqui estão, vamos dizer que tenha 2 anos e esse tenha 3. Até ele enraizar, ele crescer um pouquinho mais, ele se fortalecer, ele vai ter 4 e aqui 3 anos, correto? Então, é isso que eu quero
que seja o ponto foco do vídeo. Quero mostrar para vocês que as matrizes que vêm lá de Holanda, elas já vêm com uma certa idade. A partir do momento que você fez a clonagem, que o produtor aqui brasileiro fez a clonagem, a planta clone tem a mesma idade da matriz. O segmento de base, esse segmento aqui, olha, se vocês prestarem bem atenção, como ele é grosso, forte, até mais escuro do que os outros. Então, a base dela tem 4 anos, aqui já tem, vamos dizer, 3 e aqui já tem 2. Então, os problemas da flor de maio se dão geralmente na queda de galho, que é da base mais nova, que é essa formada aqui, na junção da base mais antiga, que é a planta clone, né? Que é o segmento base lá da matriz. Então, se a matriz tem 5 anos, essa base também vai ter 5 anos, independente se foi feito um outro vaso. A clonagem é isso, ela passa para um novo vaso os mesmos formatos de segmento, as mesmas cores de flor, o mesmo tamanho da flor e também passa a idade. Alguns podem até relembrar da ovelha Dolly, que ela foi clonada de uma célula, de uma ovelha já com 3 anos, e não de um óvulo. Então, a Dolly, ela tinha problemas com 2, 3 anos de joelho, de artrite, que eram os problemas equivalentes à ovelha de 6 anos, da onde ela foi clonada. Então, as nossas flores de maio vão ter problemas porque elas são clones idênticos das plantas matrizes. Então, o ideal é quando você vai comprar uma flor de maio dessas comerciais, você comprar elas com os segmentos mais jovens, como este aqui. Olha como é um segmento mais novinho, ele não tem rachaduras, não tem esse veio central aqui bem grosso, como é o caso deste aqui. O segmento aqui tem um veio bem grosso, ele é bem mais saltado, já tem uma aparência de segmento velho. Esse segmento aqui, com certeza, depois da florada, vai apresentar problemas de idade. Vai começar a soltar aqui nessa junção, vai fazer com que os galhos caiam, ela vai ficar murcha, porque até essa base aqui, por ser velha, não vai estar passando nutriente para o restante da planta. Então, o que eu indico sempre, quando vai comprar mudas assim, vasos formadinhos como esse, procurar que o segmento da base, o segmento que é o enraizado, que está dentro do potinho, que forma as raízes, seja um segmento novo, sabe? Com, assim, lisinho, que esse veio central não seja tão destacado, tão grande, esbranquiçado. No olhar aqui você já percebe qual que é o mais novo e qual que é o mais velho. A base dessa planta aqui é velha. Aqui já se forma uma planta mais nova. Lógico que para o comerciante, para a cooperativa, não é interessante fazer uma muda de uma planta com os segmentos de 2 anos, de 1 ano, porque vai demorar muito tempo para dar retorno para eles. E assim, eles importam as matrizes lá desse grande produtor de Holanda, elas vêm para os cultivadores aqui do Brasil, esses cultivadores fazem essas novas mudas das matrizes, e essas novas mudas das matrizes se paga royalties para esse produtor lá de Holanda. Então, o produtor de Holanda também tem uma certa culpa, vamos dizer assim, nesse tipo de cultivo utilizando plantas já de idade, porque para ele não é interessante ele estar vendendo matrizes novas, porque ele ganha em cima da matriz e ele ganha em cima da nova muda. Os royalties geram em torno de 60 centavos por nova muda. Então, essa muda aqui que foi feita de uma matriz que tem aí 3 anos, foi paga a matriz e ainda essa muda também foi pago 60 centavos para o produtor lá de Holanda, né? Para quem forneceu a matriz. O sistema de clonagem
ele é bom porque você tem uma planta completamente igual à matriz, mas também tem esse sistema de que a idade passa para novo cultivo, para nova planta, para o novo, né, vaso que você está formando. Os problemas de queda de galho geralmente se dá pela idade. A planta matriz também tem esses problemas. Também ocorre isso com elas. Elas também se desmontam. E aí os produtores aqui, né, da cooperativa são obrigados a encomendar para a cooperativa novas matrizes. Então há uma substituição. Daí algumas pessoas vão me dizer, ah, mas eu comprei vasinhos assim, como esse seu, né, que comprei no mercado, e tá vivo até hoje, já tem 2 anos. Ótimo, isso é uma sorte, porque com certeza esse vasinho que você tem já há 2 anos, ele tá bem porque ele foi um dos primeiros feitos com as matrizes que vieram novas, porque também tem isso, não quer dizer que só chegue matrizes com idade. Chega a matrizes de várias idades, mais novas, mais velhas, então isso também vai muito da sorte de quem está comprando. E a cooperativa, como produz em grande escala, para repassar para os mercados principalmente, se vende muito lotes, para ela o interessante é que essa estaca, né, essa estaca se desenvolva rapidamente. Então há essa necessidade que a estaca venha de uma matriz já de idade, justamente para ter um giro maior, já que você tem que pagar a matriz e mais a nova muda. Então é um comércio muito grande que se gira nisso. Não é só a flor de maio que é feito assim, é feito com a begônia, com algumas suculentas, samambaias, crisântemos, todos são plantas que as matrizes vêm de fora e o sistema de plantio aqui no Brasil acaba sendo o de clonagem. Por quê? Porque importando plantas de fora, como já falei, elas têm uma mudança genética na qual elas se desenvolvem mais rápido, para produzir mais rápido, para desenvolver os botões e as flores mais rápido, porque você não vai comprar uma flor de maio sem botão, você quer com flor, você procura a flor. Então, para que ela tenha um valor comercial melhor, você vai adquirir uma planta com flor. E o tempo entre uma estaca e a flor é o que conta e o que é importante para quem está comercializando, né? Para quem está produzindo. No caso, a cooperativa. Então, essa a questão assim que eu acho que as pessoas têm que se apegar mais, é procurar flor de maio de mercado comercial, mas de que as estacas sejam mais novas, mais bonitas, mais jovens, né? Apesar de, no caso, esse vasinho mini ser pequenininho, as raízes, né? Mas os segmentos são bem novos. E essas mudas aqui foram feitas de sobras desses segmentos que produziram mudas desse tamanho. Então, é interessante vocês estarem adquirindo uma muda, né? Na qual os segmentos da base sejam novos, que você olhe e perceba, está bonito, não tem tantos rajados, não é tão saliente, tá bem firme, até isso, até a firmeza da planta conta, porque isso mostra que ela tem uma boa base, uma base que está bem enraizada, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês e procuro esclarecer essa questão da queda de galhos. São plantas com base fraca, com bases de segmentos já enraizados que já têm idades. Por isso que acabam caindo os galhos. Se vocês observarem bem, se vocês tiverem como até perguntar para suas avós, se as plantas dela antigamente desmontavam. Elas vão dizer que não, que elas ficavam lá no quintal e duravam anos, e todo ano davam flores. Por quê? Porque elas não eram uma planta com uma genética mais desenvolvida para crescer
rápido para dar flor rápido, entendeu? Então elas acabam modificando a genética e tendo um tempo de vida mais curto. Outra dica que eu quero explicar para vocês assim bem rapidamente é que se você comprar, né, um vasinho como este, no qual o segmento seja assim, mais antigo, você, ao invés de enterrar do jeito que ele está aqui, colocando terra até essa altura, eu sugiro que você enterre ele até a metade do próximo segmento, porque assim vai estar surgindo raízes entre o segmento mais novo e entre o segmento mais antigo. Pode enterrar metade do próximo segmento. Ah, mas eu não vou matar a flor assim? Não, pelo contrário, você vai estar fortalecendo essa base. Aí o que vai acontecer é que ela vai ter mais de um segmento, porque aqui ela só tem um segmento. Olha, como eu estou mostrando aqui nessa pequenininha, ela só tem um segmento e já as raízes. Então, se ela tem tudo isso de galho aqui, esse segmento de base, por ele ter idade, ele vai acabar ficando fraco e não vai suportar a base de cima, né? Os outros lá, 7, 8 segmentos que se formaram, porque ele vai pesar. Imagine com flor, ele vai pesar e vai acabar rompendo aqui nessa pequena junção. Então, o ideal é você enterrar todo esse segmento que já está enraizado e mais a metade do próximo. Isso fortalece e ajuda com que ela tenha uma base melhor para estar sustentando o resto dos segmentos e as flores, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da flor de maio se desmontar, assim. A planta tá bem e do nada começa a cair galhos. Justamente caem por causa que esta base tem idade e é fraca. Ela veio de uma planta que já tinha uma certa idade. Então, o ideal é você estar fazendo esse transplante, né? Estão plantando ela até a metade do próximo segmento. E a questão de adubos, há uma certa necessidade de você continuar fornecendo adubo, porque elas são produzidas num coquetel de adubos, com que o próprio cultivador fornece para que ele tenha um retorno mais rápido, né? Então, é tudo controlado nesse sistema de cultivo. A rega, a adubação, o clima dentro da estufa, tudo é controlado, né? Então, desde de trazer as plantas para o Brasil, as matrizes, até ela chegar no mercado, ela passa, assim, por uma transformação. Então, também tem uma outra questão, assim, que algumas pessoas me perguntam, eu devo transplantar o vasinho que eu comprei hoje, mesmo com botão, para um vaso maior? Eu sempre indico que sim, porque esse tipo de substrato aqui, ele não segura muito nutriente, ele não segura uma adubação, então ele acaba sendo fraco também se você não tá fazendo como na estufa, que é tudo controladinho, né? Então, o ideal é você desmanchar o máximo possível desse torrão, plantar em um outro vaso maior, sempre atentando a isso, né? Enterrar esse segmento de base e o outro pela metade e fornecer para ela por um certo tempo um pouquinho de adubo, lá um 10-10-10 líquido, por exemplo, chá de casca de banana, para que elas tenham uma nutrição. Porque da mesma maneira que essa planta foi levada para fora, um dia alguém levou lá para a Holanda e foi feita a limpa na genética dela, que ela não produza, que ela produza mais rapidamente, né? Foi mexido nessa genética para que ela produzisse mais rapidamente. Ela também pode voltar a ser natural. Então, isso vai depender de você, se você a plantar corretamente e fazer com que ela se habitue no ambiente onde ela está. No mercado, a gente compra elas assim, nesses vasinhos, nessa embalagenzinha bonitinha. Algumas são bem encharcadas, mas você já prestou atenção no clima que é dentro do mercado? O ar-condicionado, extremamente frio, não tem vento, muita luz em cima. Daí você chega em casa, você pega o vasinho, tira da embalagem e coloca lá num cantinho. Daí ela começa a cair os botõezinhos, ela começa a ficar pro lado, assim, caída, ela já começa a enrugar. Por quê? Porque ela sentiu o choque do ambiente. Ela estava num ambiente com clima controlado. O mercado
tem um clima controlado. Aí você traz ela para casa, onde ela vai pegar luz do sol, onde ela vai pegar vento, onde ela vai receber o ar natural e ela sente a mudança de ambiente. Então, tudo na Flor de Maio tem que ser feito aos pouquinhos nessa questão. Traz ela para casa, troca de vaso, tira esse substrato, põe num vaso maior, com adubo, sempre põe um pouquinho de adubo, sim. Aí você vai deixar ela descansar. Você não vai molhar ela, deixa ela descansar num cantinho que você queira que ela fique. De preferência um lugar onde não tome vento, para que as folhinhas não fiquem enrugadas. Dali uns 3, 4 dias você vai lá e vai fornecer um pouquinho de água para ela, uma água límpida, uma água da chuva, por exemplo, que não seja água cheia de cloro. E assim você vai habituando a tua Flor de Maio aos pouquinhos com o teu ambiente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa abaixo do vídeo que eu vou estar respondendo vocês. Mas o princípio básico dessas plantas aqui comerciais é isso, gente. Elas são cultivadas em estufa com tudo controlado e o sistema de cultivo delas é o de clonagem, tá? E essas clonagens são feitas de matrizes que são importadas da Holanda, que vêm para o Brasil, e essas matrizes têm idade. Já são matrizes velhas. O segmento da base, a origem dele é de uma planta já com idade. Então é por isso que elas acabam desmontando, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Se gostaram do vídeo, deixa seu likezinho e compartilhe com os amigos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.